pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Francischini em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Hoje eu estou aqui com a Jéssica Cunhas. Isso. Ela é fisioterapeuta e ela vai falar com a gente hoje sobre taping, dry needling e outras técnicas também. Tudo bom? Seja bem-vinda, Jéssica. Tudo bem? Tudo. No nosso programa. E fala um pouquinho da tua formação para nós. Então, eu me formei no passado pela faculdade em Anhanguera. Eu faço pós em dermatofuncional e também faço pós em disfunção temporomandibular e dor orofacial, que entra um pouquinho ali de disfunções, né, de ATM. Interessante, muito interessante, né? Porque é uma área que realmente a fisio está atuando bastante. E a parte do dry needling também. Vamos começar pelo dry needling, Claro. O pessoal tem curiosidade em saber primeiro o que é o dry needling. O dry needling, então, ele é um agulhamento a seco, onde eu utilizo, ele é uma técnica, né, não é direcionada só à fisioterapia, tem outras profissões que também aplicam, mas ele é conhecido também como agulhamento a seco. Ele não é acupuntura, é a mesma agulha da acupuntura, tudo, mas são pontos diferentes. Normalmente eu trabalho, né, eu utilizo a técnica para desfazer os trigger points, toda essa parte de ligamentos, tendões, a parte muscular. Tensões musculares, de repente mais atua no músculo, no Isso caso. aí. Inclusive atuo também nas disfunções de ATM bastante em na parte temporal, no masseter. Então ele pode ser utilizado em toda a parte do corpo, né? Muito bom. Só a gente tem que ter, claro, um cuidado mais em artérias, aonde passa, né? Sim. E ele é indicado, então, às vezes as pessoas têm certas dores em locais que a gente diz que quando a gente vai fazer uma liberação miofascial, onde a gente sente aqueles nozinhos, então a gente utiliza a técnica do dry needling. Ele tem formas de aplicação, que daí, claro, isso a gente vê e analisa conforme o paciente chega. Ele tem uma duração de mais ou menos 20 minutos cada ponto onde eu coloco. Então tem pontos que vai só uma agulha, tem pontos que vão 4 agulhas para, eu digo que a gente circula o trigger points, né, para tentar desfazer ele. E enquanto eu estou utilizando o dry needling nesses pontos, eu vou fazendo uma liberação miofascial em outros pontos, para até não machucar, né, nessa parte. O dry needling também pode ser associado a diversas técnicas, né, enquanto eu estou utilizando ele. E inclusive na eletroterapia, que é para a parte de analgesia, é maravilhosa, assim. Às vezes tem pacientes que sentem muita dor. Se tu aplicar o dry needling e a parte da eletro junto, a gente diz que acaba passando mais rápido. Então, para quem não conhece muito, né, essa parte do dry needling, a gente faz como se fosse uma punção com a agulha, uma agulha mega fina, então a pessoa nem sente a parte da agulha. Não dói. Não dói nada. Se é um músculo que não tem uma contratura, não tem trigger points, tu faz, a pessoa não sente quase nada. Agora, se é um músculo trigger, que ele já tá com trigger, às vezes tu faz, a sensação que dá é como se o músculo fosse dar uma cãibra. Essa é a sensação, isso. Então a gente aplica e a gente faz algumas técnicas ali na agulha mesmo para ir soltando esse ponto. Pessoas que também têm a parte do esquiático, então também a gente pode trabalhar, é muito legal. Que nem eu digo, às vezes tu tá com uma dor que tu já tentou diversas técnicas, diversos tratamentos, e às vezes não conseguem passar, às vezes com o dry needling tu consegue fazer direto no local, né? Então, e o que promove na hora que entra a agulhinha ali? Ela promove relaxamento? Isso, ela vai dando, claro, o primeiro contato, né? A pessoa sente um desconforto, não chega a ser uma dor, mas sente um desconforto naquela musculatura. Depois a gente vai fazendo as técnicas ali na agulha. Alguns a gente deixa a agulha paradinha, não encosta. E outros a gente vai fazendo algumas técnicas. O que acontece? O músculo parece que ele agarra a agulha. Então segura. Tu vai trabalhando com aquela agulha até que solta. Então soltou, relaxou, passou a dor.
O que tu pode ter na aplicação do dry needling é que pode dar edema, tu pode ficar com roxinho. Então a gente só passa para a pessoa, né, para o paciente não pegar sol, mas pode utilizar, vamos supor, essas pomadas para roxo e tudo isso, eles podem utilizar, não tem problema. Não utilizo nada de creme, tá? Fiz a aplicação do dry needling, eu sempre encerro então com uma liberação miofascial, tá? Pra pessoa também dar aquela relaxada e dar uma tranquilizada ali na parte muscular. Sai outra pessoa, sai outra boa, pessoa. Né? É isso que todo Dura em torno de 1 hora a 1h20, porque eu vou atendendo o dry needling ali, eu vou fazendo a liberação, tipo, tô fazendo na parte da cervical, eu vou fazendo uma liberação ali na lombar, e assim eu vou fazendo, e trocando. Não é por região, né? Claro, não é por região. Atendimento que realmente a pessoa às vezes tem uma dor cervical que começa a vir a ter dor na lombar e assim vai. E aí às vezes tu aplica cada vez mais, vai aumentando, né? Que nem vamos supor, nessa parte da disfunção do ATM. Eu aplico bastante em occipital e na parte temporal, que seria acima da orelha, né? E às vezes eu aplico ali e a pessoa sente do outro lado. Porque a gente pega a fáscia, né? Toda aquela parte, então acaba irradiando. Isso aí. Muito interessante, é uma técnica que o pessoal não conhece e que pode ajudar muito nas dores, né? E no alívio das tensões musculares, que é o que mais o pessoal tem, principalmente cervical, né? Hoje em dia, com a correria, trabalho e, né? A pessoa não para, não relaxa, às vezes não dorme direito, então isso tudo ajuda, né? E agora vamos falar sobre taping. Essa parte é uma parte, assim, que eu sou, não posso falar que sou apaixonada, né? Então, eu trabalho bastante com taping, o taping para pós-operatório e o linfotaping, também bastante, assim, que dá um resultado bem legal. A aplicação do taping no pós-operatório de cirurgia plástica, então, né? Isso aí seria muito legal. Uma próxima até posso trazer um taping, se vocês têm interesse em conhecer, é muito. Como é que é o taping? Legal. Conta pra nós aí. O taping, ele é uma faixa elástica, tá? É como se fosse um tecido, onde ele tem ranhuras, que é a cola, que ela faz, ela não é um contínuo, não é uma cola contínua. Elas são feixes, então, de cola, onde essa cola, quando a gente cola na pele da pessoa, ela causa como se fosse uma drenagem. Então, vamos supor, um exemplo, né? Tá com... trabalha bastante tempo de pé, então o teu pé incha, o teu tornozelo incha, e a gente pode aplicar o linfotaping. Isso ajuda bastante para a pessoa, tá? Para ajudar nessa parte da drenagem. Da linfática, né? Isso aí. Linfático, eu coloco normalmente a pessoa, claro, a gente faz teste e tudo para ver se não vai ter alguma alteração, alguma alergia. Mas tu ajuda bastante. Então a gente coloca, né, uma técnica também. Tu coloca o mais próximo do linfonodo e tu faz, que nem eu no linfotape, eu utilizo bastante a forma do polvo. Daí corto os filamentos fininho e vou aplicando na pessoa aonde, né, ela mais sente. Então ela fica de 5 a 7 dias com esse tape. Esse tape ele trabalha 24 horas no corpo da pessoa. Fica ali direto, então, fazendo a drenagem. E como é que funciona assim? Ele descola, não descola? Que às vezes as pessoas daí o que acontece? Falar que tem medo que descola, que não vai molhar a região. Então. Ele pode, normalmente eu utilizo na parte do cortar, então tem que cuidar bastante. Eu tiro as pontinhas, que daí já diminui, né? Enfim, para descolar, né? Para evitar. E eu digo assim, quem for trabalhar nessa área, que seja taping de boa qualidade, tá? Tem tapings aí no mercado que, infelizmente, são baratos, a gente sabe, né? Que às vezes o barato acaba saindo caro. Não é o desejável, né? Isso o efeito desejável em todo o material, em toda a área, né? Seja do taping, dry needling, tudo tem seu material e tem que ser um material bom, né? Porque senão não dá resultado. E pra secar também, se a pessoa um pós-operatório, mesmo linfotaping com uma toalha, e se for utilizar algo que seja então, agora no verão dá para deixar secar normal, mas que nem no inverno é mais complicadinho, usar então um secador mas com ar frio, evitar calor, tudo, porque quanto mais calor, mais tu
Acaba descolando, desgasta mais a fita? Não, na verdade tu acaba aquecendo a cola. Então, o dia que tu for tirar, tu pode causar uma queimadura na pessoa. Então, melhora o paciente, né? Normalmente a gente fala que secar com uma toalha só pra não acontecer. Ah, só um morninho. Às vezes o que é morno pra ti pode não ser. Depende da sensibilidade. Isso aí. Então, evitar calor nessa região. Claro, um banho, tudo. Mas se puder não tomar o banho tão quente, melhor, né? Sim, evitar. Mas é um tratamento muito bom, né? Tem bons Bastante. resultados. Sim. Eles estão associando a tudo, né? A Realmente. tudo. Até a gestação é algo muito legal também de colocar. Eu atendo algumas pacientes, tanto pós cesariana quanto pós-parto. Problemas de coluna também, dores, né? Sim. Que acaba diminuindo porque a fita ali, o taping vai ajudando. Ela dá uma sustentação. Na barriga também, na barriga, né? A gestante ajuda, né? A diminuir o impacto. Assim, ó, todos que eu atendi até hoje, o resultado foi muito bom. E o que elas passam também, o feedback, né, pra nós, bom, claro, muito bom. Técnicas, a fisioterapia tem boas técnicas, graças a Deus, claro. Nem pra todo mundo pode ser que não uma seja melhor, né? Claro, sempre vai ter uma técnica que é melhor pra melhor para outros, né? Nem todas vão beneficiar sempre um público, né? Então a gente tem que estar... é bom porque a gente tem um leque de possibilidades de ajudar o paciente. Então, se o paciente tem mais problemas de dor, e aí descobrir realmente de onde vem essa dor para poder ajudar, né? A tratar. E às vezes uma dor que nem tem muitas pessoas, às vezes, tem uma enxaqueca que não sabe do que é. Gente, às vezes é só uma mordida errada, sabe? Também, isso já tem problema. É uma parte postural. Então, a gente é um todo. E, às vezes, uma dor que eu tenho lá no meu pé pode desencadear uma dor no braço, sabe? Então, existem diversos tratamentos, diversas técnicas. E estão aí para ajudar, né? O público, ajudar. Assim, às vezes a gente tem uma dor ali no pé, mas não quer dizer que a dor venha do pé, né? Isso é que nem a dor aqui da TM, nem sempre vem da TM, às vezes pode ser um problema de mordida, mas também pode ser um problema cervical ou até problema ocular, né? Muito problema ocular, às vezes a pessoa não tá indo no oftalmo, não trocou a lente do óculos ou não fez um check-up e aí acaba também alterando a postura, alterando, né? A caminhada, a pessoa acaba caminhando, forçando mais uma região que a outra, então tudo tá interligado. Então, por isso que os tratamentos, ainda bem que tem, né, possibilidades de tratar e melhorar. Eu gosto bastante, assim, da área, que nem digo, eu me encontrei na fisioterapia e vejo o quanto a gente pode possibilitar que outras pessoas possam viver sem dor. Sim. Tipo, a dor que algumas pessoas acham que a dor é normal, a dor... Sim, pensar, essa dor que dor não tem jeito, é isso que a gente mais escuta, mas não, não tem jeito não. Tem que ter jeito, não é possível que alguém tenha uma dor que não tenha solução. Sim. A gente tem muitas técnicas, muitos tratamentos que com certeza um vai ser benéfico e vai ajudar, né? Com certeza. Tem que descobrir primeiro a causa, né? Isso é importante. Se a gente não descobrir o que está causando a dor, a gente pode tratar a dor que ela não vai ter resultado mesmo. Então, por isso que muitas técnicas ajudam bem. Como o dry needling, que de repente age diretamente na musculatura que de repente tem a tensão, e essa musculatura relaxando, claro que vai diminuir dor, vai diminuir até a limitação. Muitas pessoas ficam limitadas no movimento por causa dessa dor. E às vezes não sabe o porquê. Não consigo fazer, não consigo erguer meu braço, né? Aí pensa que é alguma coisa mais grave, mas não, às vezes é só muscular mesmo, que de repente pode numa sessão, vamos ver assim, quantas sessões que tu acha que uma pessoa que tem alguma contratura que possa ter um resultado bom? Eu sempre trabalho bastante de paciente para paciente, tá? Às vezes o que em 1, 2, 3 sessões a pessoa sai 100%, às vezes outras precisam de 5, 6 sessões. Mas assim, no dry needling, normalmente eu atendo a primeira vez, eu peço para a pessoa que ela vá para casa e que ela me passe um feedback de como ela tá se sentindo. Porque tu passa essa dor, essa melhora, ela dura em torno de 72 horas. Então, dali 3 dias, realmente, agora eu tô conseguindo fazer um movimento que eu tava sentindo mais dificuldade. Então, depois eu peço para ele que ele retorne, né? Então, mais uma vez na semana. E o tratamento, normalmente, do dry needling, eu atendo uma vez na semana.
E às vezes eu associo outras técnicas daí junto, dependendo da pessoa. Sim, pra ajudar. Mas de 3 a 5 sessões, a pessoa fica... É o suficiente para ajudar, para Isso aí. diminuir, né? Não, com certeza. Ótimo. O taping, como é que é? De 5 a 7 dias? De Fica 5 a com 7 dias, isso. Daí o taping eu utilizo para outras cirurgias, né? Então, não só na cirurgia plástica, como cirurgia de joelho, de quadril, né? Diversas, enfim, pós-operatório. Se é num pós-operatório de cirurgia plástica, de lipo, de abdominoplastia, então tudo depende. De 3 a 5 dias, retiro esse taping, né? E daí depois eu atendo com a drenagem linfática. Então, sempre a drenagem sem uso de creme, sem uso de óleo, porque a pessoa, ela, quando passa por uma cirurgia, então ela tá mais debilitada. Isso aí. Então, Para nós causar uma alergia, nós não, sim, né? Mas o evitar. produto que a porque gente vai porque é utilizar. difícil ter um creme que não tenha. Sempre tem um componente que pode dar uma Isso alergia. aí, por mais que seja neutro. Então, essa parte eu trabalho sem nenhum creme, nenhum óleo, só mesmo com a mão, né, bem limpa, Com a esterilizada, técnica. isso A aí. técnica é o principal, Isso né? aí. O creme é alguém É um que a coloca mais. mais, é sempre um a mais. Mas tá ótimo, né? Isso aí. Então é o que vai ajudar bastante, né? E como é que funciona assim o taping? Tu coloca sempre do proximal pro distal com uma drenagem? Daí o distal taping... para proximal com uma drenagem, quer dizer, Desculpa. ao contrário. O que acontece? A técnica do taping, tudo depende do tipo de cirurgia e como está esse paciente. Se eu for utilizar um taping para cirurgia plástica, eu cuido onde está a incisão, como é que tá nessa incisão, então a gente não passa por cima, tenta evitar, porque o que acontece na hora, o colocar, tudo é válido, mas na hora de tirar é o complicado. Ou se esse paciente às vezes precisa, vamos supor, ir no médico, dá qualquer problema, que esse médico tem que tirar o tape, então isso também é complicado. A gente, dá uma dorzinha, a gente facilita a vida do médico também, porque se ele precisa ver a incisão, alguma coisa assim, tá aberto, tá ali. Não, a gente não passa, eu pelo menos, né? Sim, não é o ideal. Cada isso. E são diversas técnicas e de profissionais também. Esse é um modo de como eu trabalho, né? Não passo por cima de incisões. E eu sempre trabalho o quê? Claro, cada tipo tem um modo de colocação de tape, porque ele tem cargas, então tudo depende a pressão que eu vou dar naquele tape. Então, para cada paciente, isso aí, para cada cirurgia é um tipo e para cada paciente também. Ainda mais no pós-operatório que ainda tem um pouco de dor, de repente não pode pôr muita pressão, talvez. E até porque tu pode causar queimaduras, pode causar bolhas, então a gente tenta evitar que seja zero o problema que aconteça. E como é que é assim para tirar quando tem mais pressão no taping? E dói mais para tirar ou não depende muito da pressão? E sim não depende muito da pressão, mas assim, a gente pode utilizar, tem alguns produtos que tem na farmácia, enfim, para fazer a retirada. Mas a gente pode utilizar óleo de girassol, a gente pode utilizar soro fisiológico, e a gente tem uma técnica para tirar o taping também. Não é só pegar, arrancar que nem... que daí... Então a gente sempre pede, eu pelo menos, para os meus pacientes, que eu coloco e eu retiro. Que daí tá no meu olho, eu tô vendo. Lesão de pele, então isso é muito importante. E eu sempre digo isso, depois de causar, daí já é complicado. Então, assim, tudo que a gente puder evitar, e até como nós, fisioterapeutas, a gente tem que sempre prezar pela saúde do paciente. Com certeza. E para nossa segurança também. Com certeza. E sobre a TM, como é que é? Tem aparecido muitas disfunções? O pessoal tá conseguindo, não só com a plaquinha, claro que tem muitos que tentam tratar com a plaquinha e acabam não tendo muito resultado. Às vezes melhora, às vezes não. Então a físio é um tratamento que ajuda também, além da plaquinha, né? Eu digo que a gente atender a TM,
a gente tem que ter o nosso colega dentista. Isso tá? aí, Porque uma a gente equipe multi, claro, isso aí, a um gente ajuda o trabalha outro, muito junto. uma equipe, Inclusive né? psicólogos também, porque às Sim. vezes o ATM pode ser do estresse, tudo. Também tem muita... Então, eu trabalho como? Eu trabalho por indicação de dentistas que me indicam alguns para tratamento de ATM, né? Disfunção. A gente fala ATM, mas a disfunção, né, da ATM. Na verdade, é uma disfunção. Eles, hoje em dia o ATM também pode ser tratado com Botox, né? Só que o que acontece? Então, os dentistas, às vezes, antes de aplicar o Botox, né, quem faz essa parte, eles mandam para físio, né? Sim. A gente trabalha toda essa parte do ATM, enfim, essa disfunção, essa liberação muscular, tudo, e depois a gente manda de volta pro dentista, aonde é feita a plaquinha, tudo, e daí sim pode ser aplicado a partir do Botox, que daí também auxilia, só que tem uma validade de no máximo ali uns 120 dias. O Botox, ele age mais para relaxar a musculatura. Para relaxar a musculatura. Só que se tu não trata o problema, uma que ele vai durar menos no paciente, tá? Para relaxar essa musculatura. E outra que quando volta, ele volta sempre pior, né? Então, o bom sempre passa pelo físio, trata esse problema e daí depois sim, porque o ATM é às vezes tu acaba tendo uma duração para sempre. Que a disfunção também tem muito nível articular, né? Então, às vezes pode ter desgastes maiores e isso, claro que vai ser mais difícil. Daqui a pouco não é só a musculatura que tá tensa, também tem o desgaste, tem as dores mais, né, internas, né? Então, isso tudo a gente precisa de várias técnicas. Que tem... Sim, tem bruxismo que chamam, né? Nossa Senhora. Então, tem gente que às vezes chega pra mim que tá com os dentes... Sim, desgastes também, com muito desgaste. Então, assim, não, tem que mandar pro dentista, porque ele é o nosso parceiro que vai ver o que dá pra fazer, vai indicar a plaquinha pra ele utilizar só de noite. Às vezes, não, tem muitos que tem que usar durante o dia. Também, porque acabam tensionando, né? Às vezes até durante a rotina do trabalho, alguma coisa assim, tem essa tensão já. Às vezes acostuma também. Não, e às vezes tá trabalhando, coloca os dentes encerrados. E às vezes tem muito da postura também, né? As pessoas acabam fazendo esse bruxismo e a postura vai ficando mais anteriorizada, vai modificando a postura e isso vai provocando outras disfunções junto, né? Então, tensões cervicais, né? Aí vai precisando de outros tratamentos também. Bastante. Por isso que a fisioterapia, ela, na verdade, ela tem ela trabalha em equipe multi, né? Ela vai auxiliar também outros profissionais, né? Cada profissional com a sua área. De repente tem a da odonto, né? Tem a parte do ortopedista. Então, vários profissionais trabalham conjuntamente para ter um resultado melhor ainda, né? Porque não existe assim, eu vou tratar o paciente, só eu vou conseguir melhorar. Não existe, não tem. Não, e até porque às vezes o paciente que se trata comigo, às vezes eu consigo ir com ele até certo ponto. Além disso, às vezes eu não consigo. Então, a gente também tem que saber, vou indicar para outra físio. Olha, de repente eu consegui ir com ele só até aqui. E às vezes só pela mudança de fisioterapeuta, pela mudança de profissional, o paciente, às vezes, ele se adapta melhor comigo, melhor contigo, melhor... nem sempre daqui a pouco pode ser ou problema postural, ou problema mesmo da articulação, que aí, às vezes, até pode ser um caso cirúrgico, que tem que encaminhar para um cirurgião dentista, então, para fazer essa cirurgia, melhorar essa articulação também. Então, a gente tem que saber mesmo o limite, e isso é bom, a gente tá trabalhando, tá ajudando, um ajuda o outro, e o paciente é o principal, que a gente tem que realmente ajudar e tentar não adianta, às vezes, diminuir só a gente querer fazer, porque a gente tem que saber que às vezes o outro profissional pode ajudar tanto quanto nós. Então, a gente tem que saber também a passar, pedir ajuda, que nem eu digo. A gente não ninguém anda sozinho. Não existe um físio assim, eu sei de todas as áreas e vou tratar esse paciente sozinho. Não, a gente precisa ter ajudas e quanto mais experiência, mais especializações, melhor ainda, porque a pessoa, né, especialista, ela tem uma capacidade bem maior, né, de ajudar o paciente naquela área. Nós da área da saúde, a gente nunca para de estudar. Sim, né? não tem como, né? A gente tem que estar sempre se atualizando, mas também é bom buscar outros profissionais também para dar uma ajuda, né?
E da neuro, trabalha com neuro também. Como é que é a atuação assim com a parte da neuro? Tem alguma relação que possa também usar essa técnica em algum caso Que nem a específico? parte, eu trabalho numa clínica então em Bento, do Hospital Takini, e essas técnicas daí de dry needling, isso aí tudo não é indicado, né, pra parte neuro, Sim. porque, claro, depende o que a gente tá falando em neuro, né? Às vezes Sim, depende do uma caso pessoa. do Isso, o paciente, né? caso dele é complicado. Às vezes é complicado. Sim, às vezes Então, não tem muito o que ajudar o que é nisso. isso aí. Então, na parte da neuro, mais essa parte de exercícios, de fortalecimento, às vezes equilíbrio, essa parte de lateralidade, poder devolver um pouco da funcionalidade Isso, e que ele consiga fazer as coisas quanto mais sozinho, melhor, independente, com né? certeza. Dependente. Muitas pessoas ficam com medo de deixar o paciente independente, pelo aquele medo de risco que de vai queda, cair, que vai se isso. machucar, que pode ser pior, mas é que se a gente não dá essa autonomia, a gente não vai saber e também vai ficar cada vez mais dependente. O paciente também sofre Isso com aí. isso, aí começa Não, a e às vezes depressão, né? e às vezes é só o fato dele conseguir sair da cadeira de roda e ir pra cama. Gente, pra eles isso Sim, e melhora muito a uhum, autoestima também, porque bastante. prejudica bastante a dependência, né? A gente vê que o que decai mais, principalmente no idoso, né, é às vezes a dependência. Há Então, bastante essa parte de AVC, que é uma parte que sim, eu atendo também a domicílio, então. E que foi logo que eu me formei, foi uma área que eu comecei a atender sim, já atuou bastante. mais. E eles também, assim, tu vê que o idoso, aquele idoso que tinha o costume de fazer tudo sozinho, se virava em casa. Eu atendo ainda duas pacientes que são pós-AVC e as duas faziam tudo em casa. Então tu vai fazer o quê? Aos poucos tu Quanto vai mais, devolvendo para sim, ela que ela consiga se quanto mais movimentar. independente era o idoso, mais difícil a gente, né, trabalhar essa parte de ajudar a funcionalidade Isso e aí. explicar o porquê que E às vezes aconteceu, com que a é mais família difícil eles se também. conscientizarem, né? Porque a pessoa que passa por isso, claro que a família é um cuidado, eles querem Preservar bastante isso também acaba sendo ruim, né? ruim, Não isso é um aí. Às vezes, benefício. não, fica na cama. Não, mãe, deixa que eu faço isso. Mãe, deixa que eu faço aquilo. Sim, Não, aí às vezes acaba tem que deixar que seja tirando uma toda. loucinha para elas Sim, lavarem, algo que elas vejam que elas são importantes também dentro porque a daquela autonomia é casa. muito importante, né? No Isso aí. idoso tem que ter autonomia, não importa assim o tipo da limitação, mas alguma autonomia a gente tem que deixar, Tem que tem que deixar dar. para eles isso. E só Isso aí. pelo fato que nem deles, que eu sinto bastante, essa parte deles conseguirem ir no banheiro sozinho. Então isso também é muito Sim, importante já para é o eles. principal, né? E, Para evitar vários tipos de problemas também, e né? quanto mais acabado esse Infecções, idoso ficar, pior vai ser. com Mais a certeza. parte da musculatura eles vão perder. E a parte psicológica, assim, eu vejo que é bastante atingida. O movimento é o principal, né? A gente Isso tem aí. que, a funcionalidade, o movimento é o que a gente mais tem que preservar, então deixar o idoso fazer, se ele consegue caminhar, deixar caminhar, nem que seja com auxílio, Isso. com alguém junto, então a gente sempre preservando a funcionalidade, né? Isso aí, então, nosso tempo está acabando. Muito obrigada, Jéssica, eu que agradeço. pela entrevista. Foi muito esclarecedora, foi muito bom. A gente já agora tem uma área a mais para a gente estar procurando, né? Eu agradeço pelo convite também, por estar conhecendo, né? E assim também, agora eu conheci também a parte aqui da TV Cidade, eu comecei a olhar outras entrevistas também Não, de tem outros físios. muito programa E é muito interessante. legal, muito bom, né? Tu conhecer outros profissionais Com também. certeza, e aí a gente aprende cada vez mais, né? É Sempre. muito enriquecedor, porque é uma área muito ampla. A gente tem recebido outros profissionais que também falam bastante de outras áreas e a gente aprende bastante. Certo? Muito obrigada, imagina, eu que então. agradeço. Então tá, pessoal, até o próximo programa.